Foi maravilhosa. Hoje eu trouxe um vídeo para vocês. Na verdade, é uma crítica que eu falei que ia trazer, né, a minha opinião sobre os meus 3 meses aqui. E aqui eu vou trazer o lado mais crítico da coisa, mas também, né, também o lado que me fez aprender muito aqui, né? Eu falo, né, nos meus encontros que a dor também ensina, né? As lições doloridas também ensinam, o que muitos chamam de karma. Eu costumo chamar de lição, tá? E uma das lições que eu aprendi muito é que eu sempre tive muito pânico de sapo, né? Logo no meu segundo dia aqui já tinha um sapo no meu quintal. A gente sabe que sapo, né, não vai escolher escalar um muro de 3 metros, se bem que tem gente que jura que o sapo escala um muro de 3 metros e até subir numa casa. Bom, enfim, eu acredito, mas com a natureza vasta que tem aqui, eu fico me perguntando qual é o interesse de um sapo de entrar num quintal seco igual o meu. Ah, mas você tem uma piscina. Ele nunca usa a piscina. As primeiras vezes que eu cheguei aqui, os primeiros dias, eles até usaram a piscina, porque a água não estava tratada, então eles se sentiam à vontade, acho que 1 ou 2 vezes. Depois não entraram mais nesses 3 meses, eles sempre ficam ali rodando na beirada da piscina. Mas, do mais, quando eu ligo a luz à noite, eles vêm para comer os bichos, que é a parte preferida deles, né? Você liga a luz no interior, não sei se você sabe, aparecem muito bichos, né, de várias espécies. Eu vou pedir, talvez, pro meu editor, se ele achar aí alguma filmagem de sapo, né, para ele colocar aí. Mas uma coisa que realmente me assustou aqui, não foi jogarem sapo, tá? Porque a gente via pela câmera os sapos voando, né? E simplesmente fizeram o favor de jogar uma cobra, uma das cobras que mais mata, tá? Pasme. Uma das segunda cobra que mais mata aqui no Brasil. Jogaram 2 aqui no meu quintal, aqui nessa direção. E Deus é muito maravilhoso. Eu acredito muito, né, na força do Criador de tudo que é. Né? Nesse dia eu tinha uma reunião de 1 hora, a reunião acabou com 39 minutos. Eu saio aqui, gente, a cobra passa. Aí eu fiquei fascinada. Vou ver se o meu editor coloca aqui, mas, né, vamos ver que o meu editor não fala português. E aí, uma das coisas que me chamou bastante a atenção, a última cobra eu achei 1 semana atrás. Jogaram 2, a gente viu, mas a gente não achou. Ela se escondeu ali dentro da babosa, não sei se eu já mostrei a babosa pra vocês. A gente chegou a ver ela destruir, matou, chegou a picar uma galinha, né, uma galinha de estimação do meu filho ficou super mal, ficou um dia inteirinho sentado no sofá. Para minha sorte, né, minha irmã cria galinha e tinha nascido bastante pinta, e naquele dia ela deu alguns pintos para o meu filho que faz salvação, ele voltou a comer, né, tava febril, voltou ao normal. E aí, gente, assim, sabe, quando eu falo de a gente usar o poder da intuição, da gente, a força do poder da intuição, né, que eu falo muito dentro da terapia, nossa intuição é muito forte. Um dia no dia seguinte que aconteceu isso, a gente matou a cobra, né, a gente tentava botar ela pra fora, mas ela se escondia, uma das, né, que a gente pegou ela bem, né, e não me critique, gente, tá? Aqui são 3 metros de muro, não tem como. Sapo coloca pra fora, a maioria deles, tá? A gente prefere porque ele não tem culpa, os bichos não têm culpa, né? Os bichos são jogados, tá? Por pessoas que têm uma inveja, eu vou chamar de inveja, tá? Assim, sem sentido, tá? Antes isso aqui era aberto, só que as plantas, gente, sumia. As plantas, eu tô falando as plantas, meus pés de coco. Se vocês olharem, porque vocês não conhecem, quem vê meu canal, se vocês verem meus pés de coco que estão aqui, os pés de coco do próximo, né, estão tudo do mesmo tamanho, né, sendo que já morava aqui há muito tempo. O que acontecia? A gente plantava e sumia. Aí 15 dias depois, só aparecia, assim, no outro quintal. Então, enfim, né, pé de laranja, as coisas que a gente plantava aqui tudo sumia. Então a gente decidiu em fazer um muro, né, e aí desde então, o que acontece? Criou-se né, as pessoas ficaram curiosas, é claro, né, que tudo que a gente não vê, que a gente não tá no alcance dos nossos olhos, fica curioso, as pessoas passam na rua, não vê nada, então criam curiosidade daqui de dentro. Aqui dentro não tem nada de mais além das outras casas, mas cria-se uma curiosidade, porque o ser humano é curioso por si, e não pode mais olhar aqui. Então cria também a questão da despeita, né? Uns, eu só vou sossegar quando eu pular esse muro, outros jogam um sapo. E aí, voltando à história da cobra, para eu não dispersar aqui, que eu sempre me disperso, a pessoa que fez essa gentileza procurou o lugar onde os meus filhos estavam brincando com a cachorra que tá aqui deitada do meu lado, não sei se a câmera tá pegando, e com as galinhas, ou seja, ali. As 2 cobras veio de lá, gente. Sendo que quando a gente vê nas câmeras, as cobras foram achadas lá na frente. Então, a gente tem 7 câmeras aqui e uma tá ali, né? E essa câmera a gente consegue ouvir vozes.
E a gente vê e ouve a hora que é achada essa cobra. Então, o que vocês diriam de um ser humano desse? Eu quero ouvir de vocês. Um ser humano que joga uma cobra, crianças que não foram criadas aqui, tá? Onde essas crianças estão brincando. Qual é a intenção? Querem brincar com essas crianças? É porque é engraçado? Quando você, na hora assim que me veio a intuição, que eu não parei para olhar em câmera, só me veio a intuição, eu falei, essa cobra não conheço a cobra pode ter entrado aqui. Gente, não tem como. Não tem como. Ah, sabe o que falaram pra mim? Aí eu vou lá na casa do ser humano, toda desarmada pra conversar, porque eu vi, né? Eu vi a hora. Não foi nem as câmeras, eu vi mesmo, tá? Não foi nem puxado nas câmeras, eu vi. O ser humano começou a rir, mandou pegar a cobra e levar pra ela ver. E que ela não tinha visto nem a cobra naquele dia. Naquele dia eu voltei de lá, meu marido falou, você não poderia ter falado isso, é complicado, que já não tem como provar. Eu falei, mas a gente tem câmera, quem puxar na câmera a gente vai saber se é a minha intuição que tá falhando, ou se é real a coisa. Quando a gente puxa na cama, passa. A pessoa que disse que tinha ficado em casa o dia inteiro, que não tinha visto nada, foi quem viu a cobra. Foi quem achou a cobra pela primeira vez. Foi quem... Aquele, acabou de chegar aqui um colibri. Foi quem teve contato com as cobras a primeira vez. E pasme, o ser humano mais velho. Ou seja, quem era para botar ordem na casa. Porque eu sempre imaginei o que acontecia, vinha de quem? Dos adolescentes, que tem adolescente na casa, totalmente descontrolados, né? Tem, né? Mas não. Ela também está envolvida. E aí, uma fala dela, ela se perdeu na fala, eu falei, olha, eu tô vindo aqui, fulana, até chamei o nome errado, né? Tô vindo aqui porque eu imagino que a conversa se resolve, porque eu vou quebrar no pau, só que eu falei, não, mas essa questão da conversa se resolve, eu quero que você converse. Ela começou a encher minha irmã de áudio, mas de repente chegou um senhor na casa dela, que eu não quero entrar em detalhe aqui, que aquele senhor tava fazendo lá na casa dela, que vira e mexe, eu vejo entrando ali. No povoado tem outras histórias, que não vem aqui ao caso aqui agora, não vejo. Se você quer saber, escreve aí no comentário que eu te escrevo no privado o que é. E aí, falou pra mim que a cobra entrou aqui voando, que quem ia pegar uma jararaca? A cobra entrou aqui voando. Aí eu pensei, e ainda, né, teve aquele pequeno preconceito, diga-se de passagem, né? Que eu não fui nascida e nem criada aqui. Eu falei, o quê? Eu não fui nascida nem criada aqui, gente. Eu saí daqui do Brasil, eu tinha 29 anos. Eu já passei dos 40. Como pode me dizer que eu não fui nascida nem criada aqui? Que eu não posso falar sobre cobra, que eu não conheço? Agora me diz pra falar sobre cobra, a gente tem que nascer aqui no Brasil. O pessoal não tem ideia da coisa, que quem mora fora tá muito mais desperto, tá muito mais atento às coisas. Porque não é visto, não tem essa divisão. Não existe divisão para quem mora fora, primeira e segundo, terceira classe. Não existe isso. Sabe? Então, pode existir a partir de agora que tá tudo muito mudado. Gente, é assim, eu fiquei uns bons dias muito brava, até entender, ok, você precisava passar por isso, você precisava aprender isso, sabe? Mas eu fiquei pensando, assim, com essa cobra, por exemplo, me disse, se põe no meu lugar, essa cobra picou uma das galinhas, tinha duas no quintal, tá, na época. Agora aqui acho que tem mais de 20 pintinhos, não sei se vocês estão escutando aí. Minha irmã deu pra poder acalentar meu filho, foi trazendo, nossa, o bichinho ficou tão feliz. E aí, pensa, assim como ela picou o pintinho, meus filhos estavam brincando ali embaixo daquele pé de coco. Se fosse um dos meus filhos, ou a minha cachorra, ou o meu cachorro, aliás, porque o pintinho pra gente tinha um valor inestimável, meu filho criou dando carinho os dois, quando você chegava lá, eles deitavam no seu colo para você fazer carinho neles. Ainda tem uma lá que acontece isso, qualquer dia eu vou mostrar para vocês aqui, se der tempo, né, porque eu não sei se eu vou conseguir fazer tanta coisa, eu tenho tanta ideia para cá, mas eu acredito que vai ficar por aí mesmo. Se ponham no meu lugar. O ser humano adulto, já passou dos 50 provavelmente, eu acredito, com filhos adolescentes, fazer uma arte dessa, jogar uma cobra no quintal fechado. Fechado. Aqui, essa cobra não tem como sair aqui. Não tem, porque a gente, eu fiz assim, então exatamente pensando nisso, para não poder entrar bichos rastejantes esse muro, exatamente por isso, por causa da piscina, a ideia era exatamente fazer um muro aqui, né? Eu sei que eu tô entrando, vocês viram, sabe? Quem viu? Quem viu, gente? A borboleta. Exatamente por isso, porque para o sapo não entrar na piscina, a ideia foi exatamente essa, então os portões são bem apertadinhos. Ah, porque sapo escala, porque a cobra voa. E a gente, na verdade, quando a gente olha nas câmeras, os sapos também voam.
Diga-se de passagem, parece engraçado, gente, mas eu acho que o sapo fica mais ou menos uns 15 minutos da queda parado, porque é brutal. Quem joga, joga numa força fora do normal. Outro dia que jogaram um sapo, a gente estava na cama, era 9 horas da noite. Foi tão forte que o marido estava aqui, meu marido já jogaram um tiro. Quando a gente olhou na câmera, só viu o sapo voando. Ali na frente, na beira da piscina. Caiu, ficou lá, ó. E a gente procurando para ver o que era. Na hora, a câmera de trás também parou, bateu um vento, não sei o que aconteceu, a câmera não filmou, mas o sapo veio por aqui pela frente. Porque a câmera, dessa câmera aqui, da frente, pegou o sapo voando, né? A pessoa que jogou, quando a gente puxa 15 minutos antes, não tem barulho nenhum, depois que a gente achou o sapo que puxamos na câmera, passou numa moto e foi daquela direção. Quando eu falhei, o ser humano me deu nome, me descreveu pessoas nada a ver, eu sei quem foi a pessoa, mas assim, é complicado porque eu já saí daqui tem um bom tempo, eu não conheço muitas pessoas por nome e não vem ao caso também o que eu quero, e eu sei exatamente, né, de onde que vem a ideia, e o que eu quero, sabe, era que, o que eu sempre pretendia com o muro era criar harmonia, que o vizinho vivesse a vida dele, eu vivesse a minha, mas parece que é quase impossível isso aqui, sabe, porque alguém perdeu seu tempo para jogar sapo no quintal dos outros, gente, pelo menos uma vez por semana. No quintal dos outros, sabe? Quando meu marido esteve aqui em fevereiro, ele tirou 18 sapos, contado. Isso que ele disse que perdeu as contas, mas ele contou 18. Eu vou ser bem honesta, eu não contei todos, mas acho que a maioria eu gravei no outro aparelho, só que o outro aparelho ele não consegue segurar muito, aí eu acabava apagando. Eu gravei porque para poder trabalhar no meu subconsciente, eu fiz acompanhamento terapêutico por causa de medo de sapo, né? Quando eu via sapo, eu não conseguia falar, meu coração travava, parecia que eu não conseguia falar, só conseguia gritar. Então, foi feito, né? Eu fiz um acompanhamento por causa disso. Hoje em dia eu já consigo olhar para o sapo, identificar o sapo, né? Eu vou ser bem honesto, eu não sabia que o sapo tinha uma boca tão grande e ele tem, ele olha, né, tão fixo, né? O último que entrou aqui foi domingo, hoje é uma segunda-feira, fez 8 dias ontem, né? Hoje é o quê? 29? 28 de setembro? Não sei. Eu e a Zada. Aí de novo um colibri, gente. Ah, que isso? Não edita não, tá? Deixa aí. E aí, ele era enorme, esse sapo. Ele estava rodando ali a piscina, então eu comecei, né, telepaticamente, falando para ele, ó, se vá, né, porque não quero machucar, né, então eu conduzia ele até o portão, ele andava até o portão, pulava até o portão, depois fazia que queria voltar, quando chegou no portão, que eu abri o portão, né, eu deixo ele afastado, tá, gente, eu não encosto, é sempre com a vassoura que eu vou empurrando, ou com com cabo de limpar a piscina, né, e aí, a cachorra me ajuda bastante, né, tá aqui me acompanhando no vídeo o tempo inteiro. A cachorra me ajuda bastante, desde o primeiro, acho que ela percebeu a minha angústia, né, a minha ansiedade para poder tirar aquele sapo dali. Então, ele meio que empacou para sair, né, aí eu peguei ele por baixo, empurrei, ele acabou batendo no muro, né, mas já lá fora. Eu vi que na cabeça, que minha irmã disse que tem que ter muito cuidado, que quem não sabe, né, diz que solta um leite, é venenoso. Eu vi um pouquinho esbranquiçado, né, do leite dele saindo. Isso quer dizer que ele já se sentiu agredido. Foi o único que eu vi até hoje, os outros eu nunca vi. Primeiro foi um Deus nos acuda, porque a minha primeira reação me critica. Era bater nele. Então eu lembro de eu ter dado 2 vassouradas. Minha irmã falou, não, vai conduzindo. Ele foi muito rápido. Primeiro veio daqui, jogaram daqui, e eu fiquei muito assustada. Então foi um dos primeiros que eu consegui tirar, né, porque o primeiro da piscina que a gente tirou foi o meu sobrinho. Depois o segundo eu falei, eu vou tirar, é só um sapo, é só um sapo, é só um sapo. Uma técnica terapêutica, né, pra entender, meu subconsciente entender que eu era capaz disso, porque eu senti um medo fora do normal. Então, sim, gente, né, eu dei engordada aqui. Bom, enfim, voltar pra academia. Volto nada. E aí, é isso, né, e eu quero ouvir a opinião de vocês em relação a isso, o que vocês fariam, né, se vocês estivessem no paraíso, igual esse, meu marido chama isso aqui de paraíso, e acontecesse essas coisas, né, você fala, ok, deixa isso pra lá, vive a tua vida, tira o sapo, mas e a cobra, né, vive a tua vida, ignora, não fala nada, porque, né, eu já procurei autoridades, falando, quanto mais você mexe nisso aí, cria mais, né, você tá dando importância, vendo pelo lado terapêutico, é verdade, né, então incentiva mais, e na minha cabeça, eles pensam que essas câmeras aqui são desligadas, nenhuma, todas funcionam, e algumas têm gravação de fala e tudo, então eu sei exatamente quem são, a hora, então porque a câmera grava a hora, quem é, a voz, a pessoa,
né? Então congela aquela gravação, fica ali por 30 dias, acho que essas aqui ficam por 90 dias, a gente tem 4 aqui, tem uma ali, outra ali e uma aqui na entrada, né? Aqui embaixo da área aberta, né? Acho que vocês já viram a área aberta em alguma filmagem, eu acredito. Então, são muitas câmeras, não tem como, sabe, eu falar que a pessoa e não ser, né? Ah, eu quero prova, eu quero ver os vídeos. Ela sabe que aqui tem câmera cheirosa, né? Só que assim, meu advogado falou também que não vale a pena, né? Deixa ela achar que não, né? Uma hora, né? Enfim, né? Eu preferi nunca, ela falou pra mim que eu falei que eu tinha ido à delegacia, não sei o que, eu nunca fui, tá, gente? Eu preferi nunca agir dessa forma, porque eu acredito que não seja a melhor forma, não vai adiantar em nada, sabe? Vai continuar aí. Eu não tenho muito o que fazer. É esperar pela graça de Deus que o ser humano, fazer muito Ho'oponopono com o ser humano, que não sabe o que é Ho'oponopono, vai lá no meu outro canal. Não vou falar o nome aqui, nem me pergunta. Ou vai lá, vocês me veem no Instagram, tá? Eu não falo muito de Ho'oponopono lá no meu Instagram, eu falo da criança interior, né? E quem não sabe, eu sou terapeuta. E meu acompanhamento é focado na criança interior, na criança que você foi. Aí você nasceu aquela criança ali focada em ser feliz e num dia te falaram que você não era capaz. Então é isso, gente. O vídeo é sobre isso, eu quero ouvir tua opinião, o que é que você acha disso, o que você faria no meu lugar, quais seriam as atitudes. Vou ficar aguardando e até a próxima maravilhosa. Tchau, tchau.